Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Está conosco aqui, um prazer recebê-lo. Apóstolo Fred Berry está conosco aqui, para a glória de Deus. Aqui também pastor Sérgio, um prazer recebê-lo aqui. Deus abençoe, em nome de Deus. Uma ferramenta do Senhor. Antes, para mandar um abraço aqui, a Maria Estela. Ela tomou posse do lencinho. A Cíntia da Bahia. A Edna de Indaiatuba. A Maria Benedita. A Vera de Brasília, Distrito Federal, a Miranda do Maranhão. Entende já, é? Maranhão. São Luís. Ele já pregou lá. São Luís. I've been there. Ele já pregou lá. A Gemília também, Arara, São Paulo. A Tereza de Atibaia. A Maria de Curitiba. Curitiba? Curitiba, yes. Também, Curitiba. A Maria de Jorge de Rio Grande da Serra. A Maria da Lapa de São Paulo, o Ailton de Marília também ligou para cá, a Priscila de Marília também ligou para cá, a Miranda de Marília também, olha o povo de Marília. A Maria Luzia de Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? And Rio. Yes, of course. Ah, sim, naturalmente. I love karaoke. Eu amo os cariocas e o Rio. A Maria Helena de Guarulhos, a Patrícia de Grajaú, muita gente ligando para cá, você vai a pessoal de Assis ligando para cuidar da programação. Apóstolo, é um prazer saber que o Senhor está aqui. It's a pleasure to have you here. Amen. E saber que o Senhor está aqui nos abençoando. Know that you're here blessing us. Na verdade, eu já sinto o Senhor como parte desta casa. In fact, I have you as part of this home. Amen. I'm a member of Plenitude. This is my house. Sim, eu sou membro da Plenitude. Essa é a minha casa. Amen. You are my apostle. O Senhor é o meu apóstolo. Amen. Amém? Estou falando aqui com o pastor Sérgio, que vai mudar para São Paulo. Às quarta-feira vai ser Deus, quarta-feira profética. And we'll have you here on Wednesdays, prophetic Wednesdays. Oh, yes, that would be Todas very as good. quartas. Seria muito bom. Every Wednesday. Aqui já. Amen. Is it still? Can we do it? Yes, we can do it. Sim, podemos fazer. To the back. Wednesdays, I'm ready. Come on. Eu estou pronto. Glórias! Hallelujah. Glória! Oh, somebody! Somebody say Alguém diga hallelujah. aleluia. Aleluia! Para quem não conhece o apóstolo Fred Berry, ele viveu, ele é o representante hoje aqui da Rua Azusa. A Rua Azusa é um grande mover, eu vou deixar ele explicar direitinho, deixa ficar à vontade de explicar. Mas todo assembleano tem um débito de gratidão com a Rua Azusa. Foi ali que nasceu a Rua Azusa, foi ali que nasceu o avivamento, foi ali que Deus usou o pastor Seymour para poder enviar Daniel Bego, Narvin, para começar essa obra maravilhosa. Apóstolo, muito bom dia mais uma vez, da paz do Senhor. Quer que o senhor contasse, para quem não conhece, a história da Azusa, Azusa Street story, for those who does a not know it. profecia de 100 anos The atrás, prophecy about 100 years ago. como começou, como era, o que How it started. aconteceu. Fique à What vontade, happened? apóstolo. Please, Amen. feel free. For those of you that don't know the history, Para aqueles que não conhecem a história, the revival that you're a part of now o avivamento que vocês agora fazem parte também was started over 100 years ago in Los Angeles, California. começou há um pouco mais de 100 anos atrás, lá em Los Angeles, na Well, it Califórnia. really started in a place called Texas. Na verdade, começou num lugar chamado Texas. You're about to go to Texas. Você está prestes a voltar a ir lá para o Texas. Yeah, and in Texas, they had a law, a person like me, my color, couldn't be with white people. E no Texas, na época, eles tinham uma lei que pessoas assim da minha cor não podiam, da cor negra, não podiam entrar no lugar onde tinha pessoas It brancas. was a law in the land. Era uma lei na terra. But Seymour looked like me. E o Seymour, ele tinha a minha cor. He had a heart for God. Ele tinha um coração voltado para Deus. And so while they were talking about the new things of God, Então, enquanto eles estavam falando sobre essas novas coisas a respeito de Deus, which are really the old things, que na verdade são coisas já antigas, God is the same mas Deus é o mesmo, yesterday, today, and forever. ontem, hoje e sempre. So they began to talk about God filling people with the Spirit. Então eles começaram a falar sobre Deus, ele enchendo pessoas com o Espírito Santo. Seymour believed it, E então o Seymour, ele acreditou and he came to California. e ele That's veio where I para a am now. Califórnia, And onde in Lo- estou agora. In Los Angeles, he began to preach about what he heard. E em Los Angeles, ele começou a pregar o que a gente começa a ouvir então. God still fills people with the Holy Spirit, Deus ainda enche pessoas do seu Espírito Santo, still heals people. ele ainda cura as pessoas, There's prophecy, God's alive, he speaks to people. ele profetiza, Deus está vivo, ele fala com as pessoas. And so he declared that in his first message, Então ele declarou sobre isso em sua primeira mensagem, Acts 2:16. Atos 2:16. This is that which the prophet Joel prophesied about. Isto foi aquilo que o profeta Joel profetizou. And they locked him out of the church. E eles então o expulsaram da igreja. They kicked him out.
Eles o chutaram da igreja. Rejection. O rejeitaram. Batista? Is a Baptist Church? Yeah, Baptist Sim, Church. é uma igreja batista. Yeah. Traditional. Era muito tradicional. Yeah, they kicked him out. E eles então o chutaram da igreja. But you know, God's a good God. He's a God of justice. Mas vocês sabem, Deus é um bom Deus e Ele é um Deus de Those justiça. same people, that same denomination that kicked Seymour out, E as mesmas pessoas e o mesmo povo que o chutou da igreja would later be the ones that God would fill with the Spirit and send to Brazil. foram também aqueles que mais tarde Deus os encheu do Espírito Santo e os enviou para o Brasil. Gunnar Vingham and Daniel Berg were Baptists. Gunnar Winger e Daniel Berg, eles eram batistas. What a God of justice we have. Que Deus de justiça nós temos. So the story goes on. The outpouring occurs in Los Angeles for 3.5 years, non-stop revival. E então a história continua durante 3 anos e meio. Veio o derramamento do Espírito Santo sem parar, um avivamento sem parar, Spread all over America. que se espalhou por todos os Estados By Unidos. the time it gets to Chicago, the middle of our country, E the quando Baptists chegou, get caught up in the revival. quando chegou lá em Chicago, no meio do nosso país, esses batistas também foram visitados. And Gunnar Vingham and Daniel Berg were Swedish Baptists in America. E Gunnar Winger e Daniel Berg, eles eram suecos, na verdade, mas moravam lá nos Estados Unidos e frequentavam uma igreja They batista. got filled with the Spirit, Eles foram cheios do Espírito Santo, spoke in tongues, falavam em línguas, began to hear the word of God, começaram a ouvir a voz de Deus, the voice of God. a própria voz de Deus. God said one word, E Deus disse uma palavra a eles, Belém. Belém. And they're like, Belém? E eles ficaram assim, looked nossa, in the mas map. Belém? Aí olharam no I was mapa, like, Belém? Belém, That's Amazon. na Amazônia, Brazil. Brasil. And they only had enough money to go to New York. E eles só tinham dinheiro suficiente para chegarem até Nova York. But they know they heard God. Mas eles sabiam, tinham certeza que havia ouvido So da they parte go de to New Deus. York, Então eles foram para Nova and York. another Baptist who got filled with the Spirit came around the corner to the post office, is going to mail money to Gunnar Vingham and Daniel Berg. E então um outro batista que também foi cheio do Espírito Santo, ele estava andando ali, indo para o correio para enviar uma carta com o dinheiro que Deus havia mandado ele enviar para Gunnar he Winger e met Daniel Gunnar Vingham Berg. and Daniel Berg. He said, hey, this money's for you. E ele falou, ei, esse dinheiro aqui que eu ia enviar é para vocês. Just enough money to go from New York to Belém. E era o dinheiro suficiente para que os dois viessem de Nova York para Belém. Now, this is 1910. Isso já era 1910. The revival had been going on since 1906. O avivamento já estava ocorrendo desde 1906. At the same time, on Azusa Street, E nesse mesmo tempo, lá na rua Azusa, Seymour began to prophesy. o pastor Seymour, ele começou a profetizar. O senhor me disse certa vez, e uma coisa que não sai da minha cabeça, You told me a certain time, and something that does not go away from my mind. quando eles oravam, As they prayed, que os vizinhos chamavam os bombeiros. the neighbors, they called the firefighters. Ah, Por quê? Why? right. Two things began to happen on Azusa Street at the Bonnie Bray House in the beginning Sim. beginning of the revival. Duas coisas começaram a ocorrer lá na casa chamada Brené Brown, enquanto esse Right. avivamento começou. Yeah, the revival started in a little house. Esse avivamento, ele começou numa casa pequena. It started with just a few people, 8 people. E começou com pouquíssimas pessoas, 8 pessoas. 8 is the number of new beginnings. E 8 é o número de novos começos. We're going to be with you for this year's 8th anniversary. Nós vamos estar aqui com vocês neste ano no seu 8º aniversário da igreja. It wasn't a lot of people. Então ali não havia muitas pessoas, Only 8 people. somente 8 pessoas na casa. And when the outpouring began to happen, E quando aquele derramar do Espírito Santo começou a ocorrer, it was like the book of Acts, tongues of fire, all kinds of manifestation. era como o livro de Atos, pessoas falando em línguas e todo tipo de manifestações. The lady who would later become Seymour's wife went to the piano, never played the piano, and began to play the piano and began to sing in many different languages. Uma senhora que ela não era esposa do pastor Seymour, mas mais tarde ela tornou-se esposa dele. Ela nunca chegou e sentou-se e tocou piano. Ela naquele dia ela sentou e começou a tocar piano como nunca. Right? And the house is on a hill, so people started coming to the house. E a casa, ela fica assim numa colina alta e as pessoas começaram a vir para aquela casa. And it was, black and white people, all kinds of different people. It was very unusual in 1906. E pessoas assim,
pessoas brancas, de pele branca, pessoas de pele negra, todas vieram lá para casa. Era uma coisa muito incomum para a época. So somebody called the police. E aí então alguém chamou a polícia. They said they're having an illegal meeting in this house. E aí eles estão falando assim, eles estão tendo uma reunião ilegal ali naquela So the casa. police came and said, "Hey, you up there, come down from the house." E aí então a polícia chegou e gritou lá para cima, onde ficava a casa. Ei, vocês aí em cima, venham aqui, desçam aqui. You're having an illegal meeting. Vocês estão tendo uma reunião ilegal aí. And the mothers that got saved were on the porch, began to pray for the policemen. E aquelas mães, aquelas senhoras que já eram salvas, haviam sido cheias do Espírito Santo, colocaram a mão assim, começaram a orar por aqueles policiais. The policeman opened his mouth to tell them to come down again. E aí, novamente, o policial abriu a boca para pedir para que eles viessem para baixo. And the policeman got filled with the Holy Ghost. E aí o policial foi cheio do Espírito Santo. He said, "Shekede, shekede." The policeman got filled with the Holy E Ghost. aí ele começou, e ele foi cheio do Espírito Santo, o policial. So then people began to see fire on the house. E aí então as pessoas também começaram a olhar para casa e ver fogo na casa. So that somebody called the police. E aí, então alguém telefonou para a Back polícia. in those days, they didn't have telephones, so somebody went and told the fire department, "Hey, there's fire on the roof." E aí, então, naqueles tempos, ainda não havia telefone, alguém teve que ir lá para os bombeiros também falar, olha, lá tem uma casa assim, 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 que tá com fogo. This is before cars, so they came by horseback, ringing a bell. Ding, 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 ding. E isso era antes de ser inventado os carros. Então eles vieram com os cavalos puxando, né, onde havia a água e tocando o sininho, ding, 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 ding. So then the fireman comes and the house is up on the hill. He sees fire on the roof. E então, quando o bombeiro chega perto, ele vê lá em cima a casa e ele vê no telhado da casa pegando fogo. And he looks up at the people at the house sitting on the porch and said, "There's fire on your roof." E aí, então ele vê as pessoas sentadas ali na área da casa e ele grita então, cuidado, tem fogo aí em cima no telhado da casa. And the mothers again reached out their hand, began to pray for the firemen. E aquelas mães, aquelas senhoras novamente estendem as mãos e começam a orar pelos And bombeiros. the fireman opened his mouth and said, "Hey, E aí então os bombeiros abriram de novo a boca para dizer, ei, fire!" fogo! And then the next thing you know, they were filled with the Spirit and began to speak in tongues. E aí a próxima coisa que a gente notou é que eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Shekedeboshe, firemen got filled with the Holy Ghost. E aí começou, o bombeiro foi cheio do Espírito Santo. So that's how the revival began to spread all over America. E foi assim que esse fogo do avivamento começou a se espalhar por todos os Estados Unidos. Then on the 9th day, there was a prophecy. E então, na noite que houve a profecia, Nobody knows the prophet. Nobody knows who gave the prophecy. It was a young person. ninguém sabe quem foi que deu essa profecia, era um jovem. And the young person prophesied there's going to be a great earthquake in San Francisco. E então, essa pessoa jovem profetizou que haveria um grande terremoto em São Francisco. Send missionaries to San Francisco. E então, essa pessoa falou, envie missionários para São So this Francisco. is before internet, before, all of the things we have today. E isso aconteceu antes da internet, antes dessas tecnologias que nós temos hoje em dia. Nobody knew, how this could happen. Ninguém sabia como isso podia acontecer. But the next day, Mas no dia seguinte, well, at the same time the prophecy went forth, the porch caved in. bom, no mesmo dia que que aconteceu aquela profecia, Aí nós estamos vendo algo aí a ocorreu. Imagem. Yeah, that's the house. That's the Essa Bonnie é a Gray casa. house. Essa é a casa Brandy Bar. That's the only thing left of the Azusa Street revival is this house. Essa é a única coisa que ainda existe do avivamento da Rua Azusa. A casa existe? A casa existe, the house still exists. The house is still there. The A casa Azusa, ainda está lá. they moved from the house to the Azusa Tem que ir um Street pedacinho, mission tem que ir um now. pedacinho. É que começou ali, não é, É. na casa, e aí dali eles voltaram para a igreja onde o pastor Seymour foi expulso. So when you come to Los Angeles, Quando we're você going to vier- take you to the Bonnie Gray house. Quando você vier para Los Angeles, nós vamos te levar lá para essa casa Brandy Bar House. They moved from this house to Azusa Street. E então eles se mudaram dali daquela casa para a igreja na Rua Azusa. And then the revival went on at the Azusa Street mission E então o avivamento continuou ali naquela missão da Rua Azusa for 3.5 years. por 3 anos e meio. In the middle of that service, in the middle of those 3.5 years, E no meio daqueles cultos, né, que estavam tendo
3 anos e meio, 1910. em The 1910. revival started in 1906. O avivamento, na verdade, começou em 1906. 1910, Em a 1910, prophecy went forth. foi falada então uma profecia In the middle of revival, no meio de todo aquele avivamento que já estava ocorrendo. and we have the records, so we, didn't have internet back then. We have the records of what was going on around the world at that time. Nós não tínhamos, a internet na época, mas nós hoje sabemos o que estava ocorrendo ao redor do mundo. When God spoke to Gunnar Vingham and Daniel Berg in 1910 Quando Deus falou com Gunnar Vinger e Daniel Berg em 1910 and sent them to Belém, e os enviou aqui para Belém, at the same time on Azusa Street, ao mesmo tempo, lá na missão na Rua Azusa, William Seymour stopped in the middle of service o pastor Seymour, ele parou no meio de um culto and began to prophesy. e ele começou a profetizar. What he prophesied, nobody really could understand. E o que ele estava profetizando, na verdade, as pessoas não conseguiam 'Cause He compreender. was talking about a greater Azusa Street revival. Porque ele estava falando a respeito de um grande avivamento maior do que And da people, Rua Azusa. people are saying, we're having a great revival now. E as pessoas pensavam assim, mas nós já estamos tendo um grande avivamento agora. Seymour said, no, no, no. E o Seymour disse, não, não, não. 100 years from now, Daqui a 100 anos, there's going to be a greater Azusa Street revival. haverá um maior avivamento do que esse da Rua Azusa ainda. That was 1910. Isso foi em 1910. 100 years would be 2010. Então, dali a 100 anos, já passou 2010. So we're overdue for a revival now. Então, o tempo do avivamento já está passando. Yeah. At that time, we know what happened. Naquele tempo, em 1906, nós sabemos o que ocorreu. Gunnar Vingham and Daniel Berg came to Belém. Gunnar Vinger e Daniel Berg vieram para Belém, no Pará. Let me tell you something. Agora, deixa-me dizer uma coisa para ti. Yeah, this is our DVD. We'll talk. Isso. Esse é o nosso DVD, a gente está falando. We're gonna reintroduce it into Brazil. Nós vamos reapresentar esse DVD aqui no Brasil. Now, let me tell you something, Agora, Apostle. deixa-me dizer uma coisa para o apóstolo. This is a revelation God opened my understanding to. Esta é uma revelação para a qual Deus também abriu o meu entendimento. I'm a historian. Eu sou um historiador. The first church from Azusa Street. A primeira igreja a partir da Rua Azusa, In the Assemblies of God, they know. e o pessoal na If Assembleia you de know Deus, your eles history, sabem. you know this is true. Vocês conhecem a história de vocês conhecem a The verdade. first church wasn't Assemblies of Deus. A primeira igreja não foi a Assembleia de Deus. The first church was an apostolic faith mission. A primeira igreja que surgiu foi uma igreja de fé apostólica. It wasn't Assemblies of Deus. Não era a Assembleia de Deus aqui. And this is what's happening now. E eis o que está ocorrendo agora, hoje em And I dia. warn my friends at Assemblies of God. E eu aviso a esses meus amigos da Assembleia de Deus. Gunnar Vingham and Daniel Berg Gunnar Vinger e Daniel Byrne, were not sent here just to start a church. eles não foram enviados aqui para o Brasil somente para iniciar uma Assemblies of igreja. God is a great church. Love you guys. This is my A friend. Assembleia de Deus é uma grande igreja. Eu amo a todos I os know all the meus leaders. irmãos lá. I know all the leaders. I preached in the churches. Eu tenho pregado nas igrejas I da preached Assembleia at de the Deus também. Centenario in Belém in 2011. Eu preguei também no Centenário, lá em 2011, lá em Belém. But Gunnar Vingham and Daniel Berg were sent here to receive a nation for their inheritance. Mas Gunnar Vinger e Daniel Byrne, eles foram, na verdade, enviados para o Brasil para receberem uma nação como herança para eles. So Brazil belongs to Jesus Christ. Então, o Brasil pertence ao Senhor Jesus And Cristo. only an apostle. E somente um apóstolo. This is where there's conflict now. E aí é onde há, hoje em dia, um conflito. Only apostolic ministry Somente um ministério apostólico can fulfill the mandate of God. pode cumprir o mandato de Deus. We need churches. Precisamos de We igrejas. need pastors. Precisamos de pastores. But we need the hand of God. Mas precisamos da mão de Deus. Apostles, Apóstolos, prophets, profetas, pastors, pastores, evangelists, evangelistas and teachers. e os mestres. We need the power of God. Precisamos do poder de Deus. And you don't receive all of that until you connect properly with Jesus E Christ. você não recebe isso até que você esteja ligado apropriadamente a Jesus Cristo. His full ministry. E todo o ministério dele, completo. Apostles and prophets are the key. Apóstolos e profetas são chave. That's what God originally planned for Brazil. E foi, na verdade, o que Deus planejou originalmente para o Brasil. Apostolic faith mission.
uma missão de fé apostólica. Apostolic churches. Igrejas apostólicas. That's why what God's doing through this ministry is so important. É por isso que o que Deus está fazendo através desse ministério aqui é muito importante. And there's probably going to be some conflict. E provavelmente vai haver alguns conflitos. Because right now everybody says, oh, everything's okay. Porque até agora as pessoas dizem, tudo está ok. Evangelists, Evangelistas, pastors, pastores teachers. e mestres. That's okay. Tudo bem. But they don't want a prophet. Mas eles não querem um profeta. And I tell you today, Mas eu digo a vocês hoje em dia. the Bible says this in the book of Hosea. A Bíblia diz assim no livro de Oséias. You need to connect the dots of history now. Vocês agora precisam ligar os pontos da Because história. God is restoring. Porque Deus está restaurando. He's releasing Ele está liberando the hand of God in your nation. a mão de Deus na nação de vocês. Look what it says, Hosea chapter 12, verse 13. Veja o que ele diz aqui em Oséias capítulo 12, versículo 13. It says, and by a prophet the Lord brought Israel out of Egypt. Ele diz assim, o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito. And by a prophet was he preserved. E por meio de um profeta cuidou de Israel. This nation is going to be preserved. Esta nação será preservada. This nation is going to be brought out into its full manifestation Esta nação também ela vai ser trazida para uma manifestação plena by the prophetic word, através da palavra profética prophetic manifestation. e as manifestações The proféticas, strategy is going to be released by apostles. e as estratégias serão liberadas pelos apóstolos. So pastors, you need to find your apostle. Então, pastores, vocês precisam descobrir quem vai ser os seus apóstolos. I know maybe your denomination told you, no, we don't believe in that. Eu sei que talvez a tua denominação diz, não, a gente não acredita nisso. When I come on Sunday, I'm going to talk about present truth revelation. Mas quando eu vier no domingo aqui na igreja, apóstolo, nós vamos falar sobre a verdade presente. Because what God has begun to do now through this ministry and other ministries here Porque o que Deus ele está começando a fazer agora através deste ministério e outros ministérios aqui no Brasil, is fulfill His word to His apostles. ele está cumprindo a sua palavra para os apóstolos. It's time to teach nations. É tempo de ensinar as nações. Gunnar Vingham and Daniel Berg were sent here to disciple a nation. E Gunnar Vingham e Daniel Byrne, eles foram enviados aqui para o Brasil para discipularem uma nação. It's time to have a Christian president. É tempo de termos um presidente cristão. God's already prepared it. E Deus já preparou. I can tell you, we prophesied it a year ago. Eu posso dizer a vocês, nós profetizamos há um ano atrás. And what God declared on Azusa Street, E o que Deus declarou lá na rua Azusa, what He did by sending Gunnar Vingham and Daniel Berg to Brazil, e o que ele fez também enviando Gunnar Vingham e Daniel Byrne aqui para o Brasil, is to prepare Brazil. é para preparar o Brasil. He already saw it coming. Ele já viu que estava vindo, por vir. Prepared Brazil to lead. E ele tem preparado o Brasil para liderar. America's in trouble. Os Estados Unidos está enfrentando problemas. Europe's in trouble. A Europa está enfrentando problemas. And God has prepared Brazil E Deus ele está preparando o Brasil. and what they call the global south to lead this next great move of God. E o que as pessoas estão chamando hoje do globo, na parte sul do globo, para liderarem o mundo hoje em dia. And it's your season. E é o tempo de vocês. Your season, apostle. É o teu tempo, apóstolo. It's a new beginning. É um novo começo. It's a new season. Uma nova estação. Apostles and prophets, Apóstolos, profetas, don't be ashamed of what God called you. não se envergonhem do que Deus tem chamado vocês para Step fazer. into your place. E então, tome o teu lugar. You pastors, Vocês, pastores, you're doing good. vocês estão fazendo muito You bem. need to rightly connect with apostles and prophets now. Mas vocês também precisam estar corretamente ligados a um apóstolo agora. The purpose of which now O propósito para isso agora is to equip the saints for the work of ministry. é para equipar os santos para a obra do ministério. It's time for everybody to prophesy. É tempo de todos profetizarem. It's time for everybody to cast out Eu demons. sempre digo É tempo isso. de todos expulsarem demônios. I always say Eu that, sempre digo isso, apóstolo. apóstolo. Eu tenho até sofrido muito, I have even suffered a lot porque se fala de um avivamento, because a revival is spoken about, mas não se vê os sinais. but we don't see signs. Jesus disse, se não vede os sinais, Jesus said, if you don't see the de signs, modo nenhum crerão. no way they will believe. Por isso somos chamados de falsos profetas. That's why some people are called false O prophets. apóstolo São Paulo disse, Apostle Paul said,
Quando fui ter convosco, when I went to be with you, não fui com palavras de sabedoria, I didn't go with words of wisdom, That's right. mas com manifestação do poder de Deus. but with manifestation of the power of God. Então, So as pessoas estão dentro da igreja hoje people are within churches nowadays. endemoniadas They are demon possessed, e não se expulsam os demônios. and people do not cast the demons. Elas entram enfermas They come into churches having an illness, e saem enfermas. and they go out with the illness. Isso não é avivamento. That's not revival. That's not Eu revival. tenho um grande amigo meu I have a great friend of mine, e ele estava dentro de uma igreja and he was within a church aqui na zona oeste de São Paulo here in the west zone of São Paulo City, e ele estava lá dentro de um culto and he was there in service, e o senhor estava pregando. and you were preaching there, E ele falou que o senhor falou assim: and he said, you said, essa igreja aqui this church here está fora da visão. is out of the vision. Vocês precisam estar na posição. You need to be in position. E ele disse que o líder dele ficou muito nervoso. And he said his Fechou a leader, cara. in that time, he was very nervous. E era um And apóstolo também. he was with a long face. E He ele was an disse apostle as well. que o senhor nem ligou. And he said, you didn't care E about o it. senhor continuou pregando. And you continued preaching. Um abraço para ele, o nome dele é Flávio. And a hug for him, his name is Flavio. E ele disse que o senhor não continuou nem ligando. And he E said, o senhor you didn't começou a care. orar e as pessoas começaram a falar em línguas. You start praying, people start speaking in tongues. Isso nunca tinha acontecido na igreja. That had never happened in that church. E depois as pessoas começaram a cair endemoniadas. And then people started falling demon possessed. Yeah. Foi algo muito forte. That was very strong. Acho que foi na Bola de Neve, se eu não me engano. I don't know, maybe it was in Snowball Church. Mas foi algo muito forte. Ele disse, But it was eu something senti very a strong. graça como eu nunca senti. And the guy said, I E felt the grace a igreja foi tomada as por never unção. before. And the Isso church was, ele falou assim, e agora eu entendo o que é avivamento. the church was taken by such a glorious thing. And he Isso said, é- now I understand Onde tem revival. unção, tem o poder de But there is Deus. a revival, there is power, the anointing of God. Porque se tem unção, tem que ter a manifestação do poder de If Deus. we have anointing, we have to have the manifestation of His power as That's well. right. Exactly. Exato. You know, Sabe. for those of you that are watching, Para vocês que estão assistindo, I watched the TV show from America. eu assisto a televisão, o programa aqui também, lá dos Estados Unidos. I have the app. Eu tenho o aplicativo. Ah, So glória. I saw you. Eu te vi, I saw a challenge from the enemy, eu vi um desafio do inimigo. and an average pastor would be afraid. E um pastor comum ficaria com medo, But I receoso. saw apostolic anointing began to flow on you. Mas eu comecei a ver uma unção apostólica fluindo a partir do Senhor. I don't know if people, it's been on TV, but the demon-possessed man had a coat and kept twirling it around. Ah, Era um homem possesso. põe aí, né? a macumbeira, põe o macumbeira aí. Ele tinha... E acha também, ele dando testemunho lá na represa. Quero duas coisas, produção. Have him Quero ele also vindo rodando com a capa e quero ele dando testemunho na represa. give Prepara pra mim. testimony. Yeah, it was powerful. Foi poderoso. I don't even speak Portuguese, Eu sequer falo português. but I could tell Mas eu posso dizer it was a confrontation. que ali havia uma And I confrontação. watched. I said, "That's my apostle." E aí eu comecei a assistir, eu falei, I esse é o meu watched pastor, é o him. mesmo Bring apóstolo. him to me. Ah, eu assisti, I said, traz "Oh, ele pra God." mim. I said, "Oh, this is gonna be good." E eu falei, vai The ser muito demon-possessed bom. man kept going around and around. E aquele homem endemoniado com aquela capa assim. I don't speak Portuguese, but I speak spirit. Eu não falo o português, mas eu falo a língua do Espírito. And I saw the spirit of the enemy E eu vi o Espírito do inimigo. challenge apostolic Olha lá, anointing. olha. Yeah, there it is. Desafiando. That's it. That's É it. isso aí, é isso aí. And I saw you E eu te vi stand in your authority. ali de pé na tua autoridade. It wasn't you, Não era você, na but the verdade, hand of Não era God, mas a mão de Deus, the Holy Spirit, o Holy Espírito Spirit, Santo, smacked the enemy, destruindo o inimigo made him bow low. e fazendo com que ele se curvasse. And that's what causes people to have faith in God. E é isso que faz com que as pessoas também tenham a sua fé em Deus. It's not about the apostle. Não tem a ver com o apóstolo em si. That's why apostles go through much tribulation. É por isso que os apóstolos, eles passam por muitas tribulações. They must be crushed. Eles precisam ser moídos. They must be broken. Eles precisam ser quebrados. Because then Porque então, the Holy Spirit o Espírito Santo can use a man, pode usar um homem, can use a woman, pode usar uma mulher,
to declare the glory of God. para declararem a glória de And Deus. this video declares the glory of God. E aqui neste vídeo nós vemos a declarada Olha lá, a voz, olha lá, a voz de There, Deus. here it comes. That. This is Isso amazing. tá ali, ó, é impressionante. I've been telling all my friends in America. I Eu said, tenho you gotta falado- see this. You gotta see what's happening in Brazil. Eu tenho falado para os Oh, meus amigos lá nos Estados Unidos, aleluia! vocês podem Look ver o at que that. está acontecendo lá no Brasil. The Olha lá, Holy aleluia. Spirit. É o Espírito Santo. It's the Holy Spirit. É o Espírito Santo. This is the work of God. Esta é a obra de Deus. This is what revival is going to look like. É assim que vai se parecer o avivamento também. We're going to see demons come out, Nós vamos ver demônios saindo das pessoas, not just in church. não somente nas igrejas. You may have a confrontation in your supermarket. Talvez vocês tenham lá um confronto lá no supermercado People onde are você going to vai. get healed, delivered in a supermarket. Pessoas vão ser curadas e libertas em And the supermercados. supermarket is going to have people going to get saved right there in the supermarket. E pessoas também vão ser salvas lá no supermercado. This is what God is preparing you for in this new Olha ele no season. batismo. E é olha para ele no isso batismo. que também Deus está preparando vocês. Look at him Ah, there that's at the the same baptism. guy. Sim. It looks totally different now. Agora ele parece totalmente diferente, olha lá. Sim. Delivered. Ele já está liberto. É, está liberto. Yeah. Homosexuals can be delivered. Homossexuais também podem ser libertos. You don't have to debate about homosexuality. Você não precisa ficar debatendo com homossexualidade. Cast them out. Liberte-os. But if you don't have the power, Mas se você não tem poder, you don't have the se manifestation, você não tem a manifestação de Deus, they will run roughshod in your churches. eles vão correr para suas igrejas. And so pastors, Então, pastores, listen to me. ouçam-me. I don't care what your denomination is. Eu não me importo qual seja a tua I denominação. don't care if you're Assemblies of Não me God, importa se seja a Assembleia de Deus, Foursquare, Quadrangular, Nazarene, Nazareno, Baptist, Batista, Presbyterian. Presbiteriano. There are many churches now. Pode ter muitas igrejas, But you need to be connected to the source of power. mas você precisa estar ligado à fonte de poder, That's the Holy Spirit. que é o Espírito Santo. But Eu then queria you até need some pedir que o strategy. senhor narrasse para ele, a produção vai preparar. I'd like you to narrate to him. O momento, ele foi batizado aí, ó. Yes, O that batismo, ó. he was baptized there. Olha o Amen. batismo. Look at the baptism. That's the same guy. É a mesma pessoa, né? Mesma pessoa. Yeah, he Yes. looks totally different. A unção Ele parece veio totalmente sobre ele. diferente. A unção Yeah, the veio anointing sobre came upon ele. him E o as Espírito well. Santo veio sobre ele. The Holy Spirit Ao came upon levantar him da água, as he came out of the water. Wow. o Espírito Santo. Diga mais um Holy pedacinho, Spirit. mais um pedacinho, mais um pedacinho. Can we see it again? A Mais um little bit. pedacinho, A little produção. bit. Ao sair da água, As he came out of the water. Wow. eu queria ele, porque quando ele levantou da I água, want him because when ele he foi came out cheio of the do water, Espírito he Santo e was, começou a falar em línguas estranhas. he was filled with the Like the Spirit Holy and spoke in Ghost. tongues. Amen. Amen. Queria He que was eu filled with the colocasse- Spirit. Normal. Eu queria que preparasse, a produção preparasse o momento em que ele esteve aqui He came here e o diabo and the demon Yeah. well, enganava, pegava ele, got, possessed him ele ia nas igrejas. and he went to churches. Yes. Aí And then ele pediu oportunidade. he asked an opportunity. E as pastoras, And- muitos pastores, And many pastors, muitas pastoras, many lady pastors, ele dizia he said que ele era pastor. he was a pastor, E não era. but he wasn't. What? Macumbeiro. He was, these people who make sorceries. Yeah. Aí as pessoas não percebiam. And people did not, Did notice not it. discern. Eles não discerniam, No né? discernment. Não tinham discernimento. E ele enganava as pessoas. So he deceived the people. E dava risada. And he laughed about them. Yes. Aí And then ele veio fazer a mesma coisa. he came here to do the same. Era calabacé. Sorry, God. He got Tá no that ponto? bullshit. Olha só, narra pra ele, por Look at favor. here, Narra look pra at ele. here. Tá no ponto, pode soltar. Olha lá. Áudio, põe áudio aqui. Não, áudio, põe áudio. Áudio pra mim, professor, áudio. He's giving Não, a testimony. Mas não é desafio mais não, né? Não, que Não. é isso? Não, é um desafio. It's a Ora, challenge, yeah. É um desafio lindo, lindo. Eu sou paraibano de origem. Tá de Sumé, não? Seu vizinho, sou de Guarabira. É de Natal. Olha a senhora aqui. Ó. E tu já visse ele? Foi? Foi quando eu vi ele, aí eu conheci logo. Eu falei, esse daí foi o que foi na nossa igreja. Aí ele chegou lá, aí a pastora perguntou, você é pastor? Ele disse sim. Aí você está com a oportunidade para pregar. Ele começou a pregar e revelando tudo. Até eu fui revelado nesse meio. Aonde tem o poder de Deus, o diabo não engana não, hein? Ai, dá risada, olha. Eita, bicho, velho. A senhora me perdoa, né? A senhora me perdoa, né? E tu não sabia que ele era pai de santo? Sabia não? Aí, Ele gostava de envergonhar os crentes. aí ele começou Revelava tudo. revelava tudo. Aí no final ele falou assim, aqui não tem nenhum crente que tem discernimento de quem é o diabo, quem é Deus.
eu sou um macumbeiro, eu sou não sei o quê. Começou aí. Bom, vou falar dessa parada aí. Não, agora quem acha que combinado é isso, sou eu. Vocês não são parentes, irmão do outro, não? Ah, não. Quer dizer que ele revelou, pregou, aí depois de pregar, ele disse o quê? Aí ele falou que não tinha lá, não tinha ninguém que tivesse o discernimento que era Deus, que era o capeta, que era o diabo, sei lá. Porque eu sou um pai de santo. Que ele era um macumbeiro, pai de santo. Aí a igreja caiu.